uma experiência que ele vivenciou. Tinha pensado em escrever um livro, e olha só, direi a ele sobre o que vi, com a esperança de que as pessoas mudem para melhor. Mas as pessoas não mudaram, nem mesmo quiseram saber. Foi só mais, foi só muito mais tarde que eu compreendi verdadeiramente o sentido do sofrimento. Ele só tem sentido quando quem sofre muda para melhor. Eis aí, ele acabou reconhecendo o sentido do seu sofrer. Este mudou, né? Ele escreveu um livro contando a história dele quando criança, né? Não foi o Viktor Frankl, esse aqui foi um amigo dele. Escreveu um livro contando a história com essa intenção. Olha, eu tenho intenção que as pessoas, quando lê a minha história, quando ficar sabendo do que eu vivi, que elas possam ter uma mudança para melhor, que elas possam mudar a vida, enxergar a vida de uma forma melhor. E aí ele percebeu que as pessoas, além de não mudar, as pessoas que leram não mudou, e outras pessoas também nem quiseram saber. Foi alguém, ele estava lá no... E é incrível essa história, porque esse era um rapaz que também estava nos campos de concentração, mas que foi só uma criança sem importância. Sobreviveu, saiu lá dos campos de concentração, mas ele foi só mais um. Ou seja, essa experiência que ele viveu, o sofrimento dele só teve sentido para ele mesmo. E o que acontece com o processo de luto? A experiência do luto. A experiência do luto, ele só serve para mim. Porque ninguém vai sentir como você sente. Vai ajudar, é claro, que vai ajudar outras mães, por exemplo, Dai. Quando você sentar para você e contar a sua história, você vai ser ouvida, mas você vai ajudar quem? Você vai ajudar as mães que têm filhos ou as mães que perderam seus filhos? Porque as mães que têm filhos, se a ideia, por exemplo, de contar a sua história for para que mães que tenham filho valorizem os seus filhos, não funciona. Mas ela pode ser um acolhimento e um aconchego para as mães que perderam um filho, assim como você. E essa é a grande diferença. Se eu mudo para melhor, se eu entendo o sentido do meu sofrimento pessoal, aí eu gero resiliência. Eu volto à minha condição original, que é uma condição de ajudar. Se eu não consigo voltar, se eu não consigo compreender que o meu sofrimento tem um sentido, sim, eu não consigo desenvolver resiliência, nem em mim e nem ajudar o outro, causando uma neurose mesmo. Não sai, esse medo vira patológico, porque gera medo e eu faço as evitações. Quanto mais eu evito, quanto mais distante eu fico dos assuntos, quanto mais eu evito falar da morte, eu evito falar da dor, eu evito falar do sofrimento, mais mais esse pensamento cresce dentro de mim, mais esse medo vai aumentar. E aumentando o medo, eu vou ficar cada vez mais ansioso. E isso é o que impede a gente de ressignificar, de se reajustar à sociedade, de conseguir viver novamente, de conseguir se permitir o processo último de aceitação da perda, aceitação da morte, e de conseguir ter uma vida, nunca mais, é lógico, não vou falar uma vida normal, mas uma vida possível, porque é possível. É possível voltar a sorrir, é possível voltar a trabalhar, é possível voltar a se alegrar, é possível voltar a comemorar. É possível planejar novamente, ter outros filhos. É possível aceitar, inclusive, talvez viver sem outros filhos. É possível permitir novos encontros, é possível permitir novas amizades. Mas, para isso, eu preciso passar por esse processo, que é o processo do quê? Do enfrentamento e da aceitação. Esse processo, é lógico, é um processo, assim como todos os outros do luto, único,
onde a gente precisa se respeitar e precisa saber até onde eu consigo ir, até onde eu consigo encurvar. É certo que eu vou voltar, mas até onde eu consigo fazer esse encurvamento? Né? É aí que entra o quê? O respeito a si mesmo. É aí que entra o meu limite. Otimismo, que é a capacidade de acreditar que as coisas podem mudar, sim, para melhor. Que é um investimento contínuo de esperança de que as coisas podem ser solucionadas mesmo quando o poder de decisão estão fora das nossas mãos, como, por exemplo, a perda de alguém. É algo que está totalmente fora das nossas mãos, é algo que está totalmente fora das nossas condições humanas. Mas ter um olhar otimista para a capacidade que nós temos de esperar alguma coisa boa do dia de amanhã ou do dia de hoje mesmo. Eu já falei sobre isso, mas eu vou ler novamente. No campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia uma alternativa, a liberdade espiritual do ser humano, na qual não lhe se pode ser tirada. Né? Então, essa condição é tão única, né? Essa condição de otimismo, ela está muito relacionada com a nossa espiritualidade, porque ela é algo único. Só você sabe aquilo que você acredita que pode mudar. Mesmo que todas as pessoas, por exemplo, olhem ao seu redor e falem, poxa vida, dessa vez ela não vai sair dessa situação, essa situação é muito difícil. Existe uma mão que se estende de cima para baixo, quando a gente fala da condição espiritual, e nos ergue, nos levanta. E isso se chama otimismo. Se eu não olhar para a única frechinha que existe, fora da situação que eu estou envolvida, fora da escuridão que o luto envolve a gente, se a gente não olhar pelas frechas que iluminam esse quarto escuro, a gente se perde no meio dos nossos temores. Então, o que é o otimismo? Eu chamaria de flashes de sol, de iluminação, de saídas. É o lugar onde só você consegue chegar e não tem ninguém. Otimismo não é algo que eu deposito sobre alguém. Otimismo é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, por isso que exercitar o otimismo, ele nos leva uma forma de alcançar ali a resiliência. Olha só, frase que eu tirei do filme Alice através do espelho, que eu acho fantástico esse filme. A única maneira de alcançar o impossível é convencer-se de que é possível. E sabe, se tem um lugar que é difícil a gente enxergar, que é impossível sair, é de um lugar de depressão, é um lugar de escuridão, é um lugar de choro. A sensação que a gente tem na hora que está passando por uma condição assim é de que realmente é impossível sair daí. Mas Alice, ela traz isso, né? Olha só, a única maneira de alcançar o impossível é se convencer de que aquilo é possível. E como que eu me convenço de que aquilo é possível? Olhando para cima, olhando para as frechas. A empatia não está relacionada em se colocar no lugar do outro, mas sim compreender o outro como ele é, sem julgamentos. Não julgar é aceitar as pessoas como elas são. À medida que aceitamos as pessoas como elas são, nos tornamos mais gentis e isso contribui para diminuir o nosso sofrimento. E é bem difícil, quando a gente está com uma dor, olhar para a dor do outro. Por isso que o grupo de luto, ele traz bastante sentido nesse momento. Por quê? Porque, embora a nossa dor seja uma dor ímpar, a capacidade de olhar para a dor do outro sem julgar, de que, poxa, mas a Daiane perdeu um filho, então a dor dela é maior do que a do outro que perdeu
o marido, ou maior do que o outro que perdeu o pai, né? No grupo a gente não olha dessa forma, a gente olha assim, ó, todos nós temos uma perda. Eu consigo olhar para a dor do outro sem julgar a dor do outro. E quando eu faço isso, quando eu ajo com empatia, mesmo respeitando, é claro, respeitando a minha individualidade, a minha dor, mas ainda assim eu consigo olhar para a sua dor, perceber que está doendo em você. E aí esse olhar faz com que a gente aceite melhor o nosso sofrimento, e esse sofrimento é um tanto quanto, não vou falar esmagado, mas ele é distribuído para uma condição de sentido único. Ele é distribuído para alguns sentidos que a gente está tentando encontrar até agora. E a capacidade de se alegrar, por último, né? E essa é uma capacidade que a gente tem diante de qualquer situação. Por mais difícil que seja, nós, seres humanos, temos a capacidade de se alegrar. Se alegrar com a morte? Claro que não. Se alegrar com o luto? Também não. Mas de se alegrar com as situações que eu pude viver com essa pessoa. Né? Então, na semana passada, Dai, você falou assim, olha, eu não estou encontrando respostas, né, dentro daquele de Eclesiastes, eu não consigo encontrar para tudo. E realmente é difícil. Mas se a gente pensar na situação, poxa, como que eu vou me alegrar? Tempo de se alegrar. E se você lembrar do João mexendo na barriga, ou do momento em que você recebeu a notícia da gestação, ou de um presentinho que você ganhou, né? Então, todos esses momentos que vocês viveram foram momentos de alegria. E assim como também cada uma das pessoas que estão nesse grupo vivenciaram experiências alegres. E quando que eu consigo exercer a capacidade de alegria ou a capacidade de humor no luto? Quando eu começo a me recordar das situações alegres e de humor que eu tive com essa pessoa. E isso é fantástico. Eu lembro de um velório que eu fui da avó da minha amiga. A gente era adolescente, a minha amiga perdeu a avó e nós estávamos no velório e de repente teve uma crise de riso ali em um monte de gente. Exatamente por quê? Porque uma das netas dela falou a seguinte frase, falou assim, se a minha avó tivesse viva, ela ia mandar todo mundo para casa. Ela falou, vai para casa, povo que não tem o que fazer, tá chorando aqui, mas não fez nada, né? E ela começou a falar porque a avó dela era extremamente mal-humorada, né? Ela era muito mal-humorada. E a graça era exatamente essa, porque um adolescente perto de alguém que é muito mal-humorado, o que faz? Dá risada. Né? E a gente riu muito no velório dela, lembrando das situações que a gente passava, né? Então, a gente ficava na rua sentada e ela falava que se a gente ficasse andando muito juntas, uma com a outra, a gente não ia encontrar marido, porque os meninos que passarem iam pensar que a gente era lésbica. E ela brincava, essa senhora, ela brincava com todas as situações, mas de um modo bem mal-humorado, sempre brigando com a gente. E no velório a gente pôde lembrar do comportamento que ela tinha e dar risada. Parece algo insano, né? Algumas vezes. Mas se recordar dos momentos bons e dos momentos alegres que nós tivemos juntos, faz com que a gente desenvolva resiliência e aceite um pouquinho essa condição de, poxa, ela viveu, essa pessoa viveu, ela aproveitou a vida, ela teve condições de se alegrar. E eu pude participar dessa alegria com ela. E isso ajuda a gente a ter resiliência. Então, nem li aqui, mas eu vou ler agora. Alegrar-se nas pequenas coisas. Uma das evidências que demonstram a cura de um trauma é a capacidade de rir das situações. Reconhecer as pequenas vitórias diárias e o cuidado e gratidão todos os dias irá melhorar nosso humor e, consequentemente, nos levará a uma vida mais leve, né? Então, essa é uma das condições da resiliência.
E é claro que, como todo bom encontro, eu deixei aqui uma atividade para vocês fazerem, né? Que é o caminho aí de se reconstruir com a resiliência. Eu gostaria que vocês tivessem aí um tempo com vocês depois, durante a semana, e respondessem essas questões. Quais foram as situações em que você conseguiu superar situações da vida, não somente de perda, por morte, mas de tantas outras perdas que a gente tem na vida, ou de situações tão difíceis que a gente pensa que não vai passar, mas conseguiu superar. Quero que vocês avaliem, façam uma lista sobre essas questões. Faça uma lista também dos seus sucessos, coisas que vocês conseguiram sozinhos, mérito de vocês, como entrar em um emprego, desenvolvimento de uma profissão, solução de algum problema específico, entrar na faculdade, não sei, mas sucessos pessoais. E quais são as minhas qualidades especiais? Qualidades especiais são aquelas que você reconhece, mesmo que as outras pessoas não reconheçam.